Um dos componentes mais emocionantes do esporte são as grandes rivalidades. Na NFL, quando a gente pensa em rivais históricos, precisamos prestar atenção nos confrontos de divisão. E olha que privilégio! Vamos receber um duelo divisional no segundo jogo da NFL no Brasil, Chargers e Chiefs. Uma rivalidade que nasceu nas origens da liga e que hoje carrega dois dos quarterbacks mais talentosos da nova geração. Vamos entender como esse clássico se tornou uma das rivalidades mais brilhantes na NFL moderna. As duas equipes batalham nos campos de futebol americano desde a era pré-Super Bowl. O primeiro duelo aconteceu em 1960, quando Chiefs e Chargers disputavam pela ponta da divisão oeste da American Football League, que mais tarde se tornaria a AFC depois da fusão das ligas no futebol americano. E presta atenção quanta história esse confronto tem. Até agora, Chiefs e Chargers se enfrentaram 130 vezes. Kansas City tem a vantagem no histórico, com 71 vitórias contra apenas 58 de LA, e mais um empate. Importante falar que nos últimos tempos, Patrick Mahomes tem perturbado o juízo do rival. Desde 2021, o Chargers não consegue bater o rival de Kansas City, uma sequência de 7 derrotas consecutivas. Mas nem sempre foi assim. O histórico do confronto é muito equilibrado, mas o interessante está na alternância de domínios por eras. Nas décadas de 60 e 70, quem levou a melhor foi o Kansas City Chiefs, um time que era liderado pelo quarterback Len Dawson. Foram até campeões do Super Bowl IV. Já nas décadas de 80 e 90, quem levou a melhor foi o Chargers. Liderados pelo quarterback Dan Fouts, não deram vida fácil para os seus rivais de divisão. Mas a rivalidade começa a ficar mais interessante a partir dos anos 2000. O começo do século foi marcado pelo domínio dos Chargers com Philip Rivers, LaDainian Tomlinson e Antonio Gates. De 2004 até 2013, as duas franquias se enfrentaram 20 vezes na temporada regular, com 16 vitórias para a franquia de LA. Acontece que a partir de 2014, um novo head coach havia chegado em Kansas City, um tal de Andy Reid. E a partir dessa temporada até hoje, o domínio mudou de lado. E nas 22 partidas disputadas na temporada regular desde 2014, Kansas City venceu 19 e perdeu apenas 3. A catch like that would turn into the walk-off winner. Agora vamos voltar no tempo e relembrar alguns jogos que marcaram a história dessa rivalidade. Começando pela semana 16 da temporada de 1985. Já era o finalzinho da temporada regular. E os Chiefs abriram uma vantagem absurda de 35-3, ainda no primeiro tempo. Mas o Chargers consegue marcar 3 touchdowns seguidos e quase apronta uma virada. O placar acabou sendo de 38-34 para o próprio Kansas City. Mas o destaque fica com o recebedor dos Chiefs, Stephen Page, que teve 309 jardas recebidas na partida, um recorde absoluto da temporada regular, que durou até 2013, quando Calvin Johnson Megatron teve 329 jardas em um jogo de temporada regular. Outro jogo marcante das duas equipes aconteceu em 1992, no Wild Card. Até hoje, o único confronto entre esses dois times nos playoffs. Com condições chuvosas, o ataque de Kansas City não encontrou seu rumo na partida e acabou perdendo de 17-0 para o então San Diego Chargers. Destaque para o running back Marion Butts, que abriu o terceiro quarto com um touchdown de 54 jardas. Agora a gente precisa dar um salto para a semana 15 de 2018, um jogaço entre Philip Rivers e Patrick Mahomes. A partida foi disputada até o final e com apenas 4 segundos no relógio, após um touchdown para Mike Williams, os Chargers estavam perdendo por 1 ponto. E ao invés de empatar com o extra point, o técnico chamou a conversão de 2 pontos e acertou. Os Chargers viraram e venceram fora de casa, silenciando o Arrowhead. E foi a vitória mais simbólica dos Chargers na era Rivers contra Mahomes e uma das viradas mais ousadas da década. Para fechar os jogos icônicos, a gente não pode deixar de fora uma partida de Justin Herbert contra Patrick Mahomes. Então bora pro Arrowhead Stadium na semana 2 de 2022. Era o início da temporada, os dois times vinham de uma vitória na semana 1 e o jogo estava empatado a 17-17 no último quarto. Até que Justin Herbert lançou uma bola na linha de 3 jardas que parecia uma jogada segura, mas o calouro Jalen Watson estava esperto, leu o passe, interceptou e retornou 99 jardas para o touchdown, virando o jogo a favor dos Chiefs. Os Chargers ainda conseguiram marcar um touchdown no final para tentar buscar, mas já não era suficiente. A interceptação já tinha mudado tudo.
Esse jogo também marcou o nascimento simbólico da defesa dos Chiefs em 2022 e também marcou o começo da derrocada emocional dos Chargers naquela mesma temporada. E desde então, cada jogo entre Mahomes e Herbert é um evento à parte. São tiroteios ofensivos que testam os nervos e o talento no limite. Mas nem sempre eles foram os personagens principais desse confronto. Se tratando de Chargers e Chiefs, é impossível deixar de fora a posição de tight end. Ambos os times têm jogadores no Hall da Fama nessa posição. Grandes estrelas que já se aposentaram, mas fazem parte das identidades das franquias e da própria NFL. Em LA, falamos da lenda de Antonio Gates, que passou 16 anos atuando pela franquia e só contra os Chiefs acumulou mais de 1.500 jardas recebidas e 17 touchdowns. Ele foi eleito 5 vezes para a seleção da liga, além de fazer parte do time da década de 2000 na NFL. Na mesma época, o tight end do Kansas City Chiefs era ninguém menos que Tony Gonzalez, que também é o jogador da franquia com mais jardas recebidas contra os Chargers. Só ele acumulou 1.353. Tony Gonzalez também foi eleito para a seleção da década nos anos 2000, ou seja, Chargers e Chiefs tinham os melhores tight ends da NFL que sempre cravavam grandes embates dentro de campo. Hoje a rivalidade conta com Travis Kelce, um dos melhores tight ends da história da NFL, que mantém a tradição viva dentro desse confronto. O clima dos confrontos é sempre eletrizante. Os Chiefs sempre vêm com uma torcida massiva e barulhenta. Já os Chargers ainda estão tentando buscar a sua identidade em LA. Apesar disso, dentro de campo é sempre muito intenso. Pode não ser um Baltimore Ravens contra Pittsburgh Steelers em termos de pancadaria, mas é uma rivalidade onde cada jogada vale muito. E normalmente, os placares desses jogos são sempre muito apertados. O momento atual é todo de Kansas City. A franquia domina a divisão desde 2016. E os Chargers estão tentando se consolidar com um time competitivo ao redor de Herbert. O novo ciclo com o head coach Jim Harbaugh tem dado resultado e só promete evoluir cada vez mais. Mas a grande verdade é que os maiores confrontos dessa rivalidade ainda estão por vir. O que um dia era uma rivalidade regional se tornou mundial, com Mahomes e Herbert dentro de campo. Pode-se dizer que Chiefs e Chargers é a rivalidade do futuro. Alta pontuação, quarterbacks elétricos e uma divisão onde ninguém pode vacilar. E o próximo capítulo dessa história já tem data e local definido. Vai acontecer no dia 5 de setembro na Neoquímica Arena pela semana 1 da temporada 2025 da NFL. E você não pode ficar de fora dessa, né? Para mais informações sobre o segundo jogo da NFL no Brasil, é só entrar no site nfl.com/São Paulo. E já deixa na aba de comentários para quem vai a sua torcida, pros Chiefs ou pros Chargers. Comenta aí embaixo e não se esquece de deixar o like e se inscrever no YouTube da NFL Brasil para mais vídeos das rivalidades históricas da NFL.